Olá, pessoal, tudo bem? Aula número 11. A aula de hoje é curta, porém muito importante, pois tem vários verbos fundamentais. Vamos ver a primeira frase. Palavras já aprendidas estão em caractere. São elas: 我, eu, 开车, dirigir carro. A primeira palavra nova é 要, que significa querer, comigo. 要. 要. No fim da frase tem 去, o verbo ir. Esse u, na verdade, é o u com trema, só que, com algumas consoantes como o que, a trema do u é omitida. Então, comigo. 去. 去. A pessoa está dizendo: eu quero ir de carro. Vejam que essa estrutura é diferente da do português. Nós dizemos simplesmente eu quero ir e, se quisermos, acrescentamos o jeito de ir depois. Por exemplo, ir de carro, ir de ônibus, ir a pé, enfim. No mandarim, o jeito de ir ou o meio de transporte aparecem antes do verbo ir. Funcionam como um atributo dele. Então, vamos ler primeiro apenas eu quero ir. 我要去. 我要去. Agora a frase completa. Eu quero de carro ir. 我要开车去. 我要开车去. Fácil, né? Depois aparecerão outros meios de transporte. E os caracteres? Este é o 要. Na parte de baixo, tem uma mulher. Na parte de cima, tem o caractere si de Ocidente, que apareceu nas palavras Brasil, passe e coisa, tom-se. Ele está um pouquinho diferente, mas é ele mesmo, comparem. Aí vem a piadinha para memorizar. O verbo querer é formado por dois componentes, Ocidente e mulher. Então, podemos dizer que o chinês quer uma mulher ocidental. Isso é só para memorizar, hein? Muito bem. Vamos para o verbo ir, o 去. Na parte de cima, ele tem uma terra, que parece a cruz de cemitério enfiada no chão, essa aqui. E embaixo da terra, tem esse outro componente aqui. Por ora, eu vou chamar ele de triângulo. Esse componente, além de aparecer na parte de baixo do 去, vai aparecer em mais um caractere que a gente vai ver ainda hoje. Vamos ler os caracteres. 我要开车去. 我要开车去. Em seguida, outra pessoa diz. 等 é o verbo esperar. Comigo. 等. 等. E o que significa 一下? Nesta frase, a melhor tradução seria um momentinho. Então, 等一下 significa espere um momentinho. A definição mais precisa do 一下 seria 一下 indica que uma ação é executada por um curto período de tempo ou sem muito capricho. É como quando colocamos o verbo no diminutivo, por exemplo, dar uma lavadinha no carro. Não vai ser uma coisa que se diga supimpa que lavada, ficou brilhando. Não, você vai jogar uma aguinha no carro. Ou, por exemplo, dar uma estudadinha de chinês. Você não passou horas estudando, só deu uma olhadinha e pronto. Fácil, né? Esse é o sentido do 一下. Vamos aos caracteres, começando pelo 一下, que é moleza.
Aí estão o número 1, que a gente já conhece, e o caractere do xia. A gente pode imaginar como uma seta apontando para baixo, pois esse é o sentido desse caractere sozinho, abaixo, para baixo. Por que o número 1, está em segundo tom? O número 1, quando antecede um quarto tom, vira segundo. A gente já comentou isso em uma aula anterior. Beleza. E o caractere do tan? Infelizmente, as partes componentes não têm ligação nem com o som e nem com o sentido dele, mas são fáceis e úteis. Vamos lá. Em cima é um componente de significado de bambu. Anotem aí, pois aparece bastante. A parte fonética é composta por partes que já conhecemos: uma terra em cima e uma polegada embaixo. Vamos ler os caracteres. 等一下，等一下. Agora, a continuação dessa linha. Ao pé da letra você ainda não sabe dirigir carro. O caractere do ainda, hai, já apareceu em outra lição formando a palavra hai shi, que significa ou, numa sentença interrogativa. Então, de novidade mesmo, só tem o verbo hui, que significa saber. Leiam comigo, lembrando que o ditongo ui tem som de uei. Hui. Hui. O verbo hui significa saber, mas é um saber relativo a alguma habilidade. Saber dirigir, saber falar chinês, saber nadar. O saber relativo à informação, por exemplo, saber quanto que está o quilo do tomate, saber as notícias de ontem, etc., é outro verbo que vai aparecer outro dia. Este é o caractere do hui. Parece uma casinha, né? E ele é uma simplificação da versão mais antiga do caractere. Eu vou quebrar da forma que eu acho mais didática e útil. Em cima, o que parece um telhado é o caractere de pessoa. E embaixo é o caractere de nuvem. O caractere de nuvem é composto por dois traços paralelos e embaixo o triângulo, que apareceu lá na parte de baixo do qu. Comparem. Tranquilo? Vamos ler os caracteres. Ni hai bu hui kai che. Ni hai bu hui kai che. E agora o diálogo todo. 我要开车去。等一下，你还不会开车。Com esses verbos, dá para montar muito mais frases. Então, divirtam-se com a lição de casa. Um abraço e até a próxima!